Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das nossas palestras virtuais. Convido a todos nesse momento para, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecê-lo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Queremos também agradecer a presença da espiritualidade que se faz presente dos amigos e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das causas atuais e anteriores das aflições. E vamos encontrar os benfeitores amigos falando a respeito desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e também nesse livro Relembrando a Verdade pelo Espírito de Públio, psicografia de André Luiz Ruiz. E nós vamos ver então que as dificuldades, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou seja, elas vão ter, na verdade, duas origens bem diversas. Umas vão ter a sua causa na nossa vida presente e as outras fora desta vida, ou seja, nas nossas vidas passadas, nas nossas reencarnações anteriores. E então, se remontarmos, se recuarmos ao passado, à fonte dos males terrenos, nós reconheceremos que muitos dos sofrimentos e também das dores que passamos são a consequência natural do nosso caráter e também da nossa conduta. E então vamos ver que quantas vezes nós caímos por nossa própria culpa, quantas vezes somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso descuido, do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa vaidade, do egoísmo. Quantas vezes arruinamos a nossa vida por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por, muitas vezes, não termos limitado os nossos desejos. Vamos observar ainda quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos, do interesse ou também da vaidade, sem que o coração e o sentimento tomassem parte. Quantas doenças, quantas, muitas vezes, acidentes que levam a deficiências físicas ou até mesmo problemas de ordem mental, são o efeito da nossa intemperança ou também dos excessos de todas as ordens que cometemos. Vamos observar ainda quantos pais infelizes com os seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. E então, a partir daí dessas observações, nós vamos ver que as lágrimas de dor, de sofrimento, as aflições não podem ser fruto senão daqueles que espalharam esse sofrimento. Uma vez que nós entendemos que as aflições são o efeito de que a nossa alma semeou. Não há sombra de dúvidas disso. E representa e tudo isso vai representar a demonstração do nível evolutivo em que nós ainda
nos encontramos. Diante disso, então, nós vamos ver que não importa que conheçamos ou não a origem, né, dessas aflições, porque a aflição, nós vamos ver, ela está sempre atribuída à nossa imperfeição, como sendo o resíduo ou o lixo das nossas escolhas erradas, equivocadas. E então, a partir daí, nós vamos ver que as aflições, então, terão as suas causas, seja na vida presente ou nas nossas vidas anteriores, nas nossas vidas passadas. E vai estar sempre relacionada com a conduta do próprio homem, do próprio ser, que vai estar em desacordo com as leis divinas e com a ordem do universo. E então, nós vamos ver que no hoje se enraiza a maioria dos motivos causadores dos nossos sofrimentos humanos. Muitas vezes, em decorrência da nossa invigilância moral, da busca pelos prazeres de todos os tipos, pela palavra descontrolada, pelo gosto, muitas vezes, que criamos para causar polêmica em determinados assuntos, pela nossa ambição exagerada, pela nossa falta de paciência e de calma, pela exposição ao perigo, para muitas vezes adquirirmos a aquisição de emoções passageiras, muitas vezes procuradas principalmente pelos jovens, pelos adolescentes, pelos comportamentos padronizados, insensatos e padronizados pela maioria das pessoas, pelos abusos dos sentidos de toda ordem, pelos vícios que são consentidos, pela nossa impulsividade caprichosa, pelo desejo muitas vezes de impor-se aos demais, pela insistente comparação que muitas vezes fazemos com as outras pessoas e também pelo comportamento agressivo que muitos adotam, dizendo que esse comportamento os alivia os nervos. E então, as aflições, vejamos que todas essas aflições, esses comportamentos, essas condutas, nós buscamos com os nossos próprios pés. Somos nós que procuramos, somos nós que agimos desta forma. E muitas vezes buscamos agora divertimentos que excitam, que atemorizam, que apavoram, como se não bastasse a nossa própria realidade. Porque hoje nós vamos ver que nós estamos envolvidos por uma atmosfera de violência na criminalidade, no tráfico de entorpecentes, na corrupção, no crime, no sequestro e assim por diante. Então o homem que procura fugir dessa nossa realidade sai muitas vezes em busca de meios de diversões que na verdade estão refletindo essa própria realidade. Ou seja, nós buscamos o divertimento, muitas vezes através de filmes que nos apresentam uma violência extrema, que nos apresentam um terror. Nós buscamos muitas vezes shows de alucinada música que entorpecem os nossos sentidos, regados de bebidas, de drogas, do sexo desgovernado, gangues que preenchem hoje os estádios ao estilo da antiga Roma. E se os leões hoje foram substituídos por uma bola, nós vamos ver que a batalha
ela se transferiu para as arquibancadas. E muitas vezes ela vai continuar pelas ruas, pelo metrô, pelos ônibus, espalhando a morte, destruição, dor, sofrimento. Então o passeio hoje, muitas vezes, vejamos que nós vivemos nesse ciclo, não é? Não conseguimos muitas vezes mudar esse nosso padrão. O passeio, ele se transforma em uma aventura à caça de mais adrenalina. O lazer, ele modificou-se em exercícios de paixões alucinadas, como já dissemos, da bebida, da droga, do sexo, da depravação moral, onde tantos jovens não conseguem, ficar sem esses requisitos. E aí então nós vamos ver que muito dos lazeres que nós temos, que poderiam servir para inspirarmos bons sentimentos, como por exemplo a indústria do cinema, passou a ser veículo também das tragédias sociais, com a justificativa, muitas vezes, de representar a verdade, como que se as virtudes nobres do espírito não representassem uma verdade duradoura, única capaz de recuperar esses presos do vício e também da violência. Quando os filmes descambam para a fantasia irreal, vão haver recordes de bilheterias do gênero terror, violência, suspense, catástrofe. Como se não fosse suficiente, a própria realidade a assustar pela ignorância e crueldade indiferente. E então nós vamos ver que as causas atuais das aflições vai residir nesse impulso atávico que trazemos, ou seja, nessa herança de caracteres negativos que trazemos de existências anteriores, em que nos mantemos na mesma conduta que a ignorância delas construiu, achando que essas atitudes é a melhor ou o único caminho disponível no universo. Porém, nós vamos ver que os benfeitores amigos nos falam que se nós percebermos essas nossas atitudes e conseguirmos ver outras opções, eles nos falam, se nós mudássemos de opções, nós evitaríamos, eles nos falam, mais de 80% das dores e também das lágrimas. Vejam só, mais de 80% nós conseguiríamos evitar das aflições que nos acometem hoje no dia a dia da nossa vida. Então Deus, que é um Deus de amor e de bondade, de justiça e perfeição, como nos ensinam os benfeitores amigos, Ele assiste, à distância, a criança humana que ainda somos, com a nossa inexperiência, aonde nós pretendemos fazer uma bomba, mesmo depois de ter sido avisado que é perigoso e que ela poderá explodir e trazer consequências para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E então nós vamos ver que muitas vezes as pessoas, diante das aflições e dos sofrimentos, acabam se revoltando contra o Pai, contra o Criador. Mas será dele a culpa pela queimadura que venha a advir do incêndio repentino? Certamente que não, como nós estamos vendo. Então, todas estas experiências são, na verdade, o nosso hoje leviano
que vem educar o nosso espírito para o amanhã mais sábio das nossas almas. E para aquelas dores e também aflições que não encontram justificativa para existir em nosso caminho, mas que apesar disso, elas se fazem presentes em nossas vidas, lembremos-nos também de que não foi Deus quem errou. Porque fomos nós mesmos quando também em outras vidas, no passado, de outras encarnações, estávamos novamente explodindo as bombas na vida dos outros, ferindo, caluniando, prejudicando. Assim, nas dores de hoje, encontram-se, sem dúvida alguma, os reflexos de nossos equívocos do passado também, a nos alertar, vejamos bem, sobre as nossas condutas atuais, para que amanhã não venhamos a sofrer novamente, e vão também limitar os nossos impulsos destrutivos e a nos lembrar, que valem para nós também as advertências que o Cristo faz a Simão Pedro, quando ele diz: guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Reportando-se a lei de causa e efeito, de ação e reação. No entanto, vejamos, de ontem ou de hoje, a causa então das nossas aflições, uma coisa é indubitável e inquestionável. Nós fomos e somos os únicos culpados a merecê-las com justiça, porque Deus é um Deus de amor e justiça. E elas vão servir como grades que nos advertem essas aflições, para que nós não venhamos a cair em abismos maiores. E vão servir também como balizas a nos conduzirem nas futuras condutas nossas. Então vejamos, Deus não tem nada a ver com isso. Ele é absolutamente inocente. Porém, o Criador, ele estabeleceu leis que são eternas, que são imutáveis e que regem o nosso processo de evolução e a harmonia do universo. Em virtude, então, da máxima de que todo efeito tem uma causa, as nossas misérias, as nossas aflições são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que nós admitimos então a existência de um Deus justo, de um Deus de amor, essa causa, ela é justa em nossas vidas. Então vejamos, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é porque ela pertence a uma vida precedente. Não há dúvidas sobre isso. Porque a lei de reencarnação é uma realidade. Nós não podemos negá-la. Deus, então, não podendo punir pelo bem que se fez, e nem pelo mal que nós não fizemos, se nós sofremos as aflições, é porque alguma coisa nós fizemos de errado. Nós fizemos de mal. E se não fizemos o mal nesta vida, fizemos em vidas anteriores. E então aí se encontra a justiça de Deus. O homem assim não é, portanto, também punido sempre. Ele nem sempre vai sofrer as consequências dos seus atos negativos, ou será completamente punido, mas na sua existência presente,
mas jamais ele vai escapar às consequências das suas faltas. Então, muitas vezes nós não vamos resgatar na nossa vida presente, talvez em futuras reencarnações, mas não tem como nós escaparmos à lei de Deus. Assim, então, nós vamos observar também, quando nós nos revoltamos com determinadas situações e vemos muitas vezes a prosperidade de algumas pessoas e sabemos que aquelas pessoas são pessoas que se dedicam ao mal, como muitas vezes vemos prosperar aqueles que atuam hoje no tráfico de drogas, por exemplo. Observemos e não nos inquietemos, porque essa prosperidade é apenas momentânea e não tem como nós escaparmos da lei divina. Se o indivíduo não expiar hoje, ele expiará amanhã, pois aquele que sofre, ele está sendo submetido à expiação dos seus próprios erros, seja no presente ou no passado. Então, a desgraça, que muitas vezes à primeira vista parece imerecida para algumas pessoas que na atual existência são corretas, tem a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre então dizer: perdoai-me, Senhor, porque em algum momento eu errei. Assim então, as tribulações da vida, nós vamos ver, para muitos espíritos que ainda são endurecidos e ignorantes, essas tribulações, elas podem ser impostas, porque muitos ainda não têm a condição de fazer essa escolha consciente. Mas, para muitos, elas são livremente escolhidas e aceitas, principalmente por aqueles espíritos que se arrependeram dos atos danosos que cometeram e que querem agora reparar o mal que fizeram, e buscar fazer melhor. Então, essas tribulações, portanto, vejamos, são ao mesmo tempo expiações do passado que vão nos educar agora o espírito e vão também se transformar em provas para o futuro, preparando as nossas almas. Porém, diante de todo esse cenário, nós vamos ver, e não devemos crer, entretanto, que todo o sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes trata-se, frequentemente, de simples provas escolhidas pelo Espírito. São provas que o Espírito escolhe para que ele possa acelerar o seu processo de evolução. Assim, diante dessa nossa realidade e diante do atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, habitando ainda um mundo de provas e de expiações, nós vamos ver que a expiação ela vai sempre servir de prova, mas a prova nem sempre vai ser uma expiação. Mas, finalizando, nós diríamos que provas e expiações vão ser sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa mais ser provado. E nós estamos ainda nesse processo de aprendizado, aonde as provas e as expiações fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Assim, nós vamos ver os espíritos que já alcançaram uma certa elevação, eles muitas vezes, para progredir mais rapidamente e de uma consciência muito mais iluminada, eles solicitam determinadas provas e missões para que possam
avançar mais rapidamente. E se saírem vitoriosos dessas missões, eles vão poder galgar situações muito melhores, condições muito melhores. Assim então, companheiros, era essa a mensagem que nós gostaríamos, a reflexão que gostaríamos de passar para vocês. E agora nós convidamos então a todos, mais uma vez, para elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, o agradeçamos pelo dom da vida e mais uma vez por todas as bênçãos e oportunidades que Ele nos coloca em nossas vidas para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por tudo que Ele representa em nossas vidas, nessa nossa caminhada, aonde Ele veio iluminar os nossos caminhos para que nós possamos trilhar esses caminhos da evolução com mais segurança. E agradecer também a espiritualidade amiga, aos amigos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos encorajam para que possamos estarmos firmes nas nossas resoluções, na nossa caminhada. Assim, ó Pai, nós pedimos por todos aqueles que se encontram necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução. E queremos então, unidos num só pensamento, que a nossa prece possa chegar a todos eles, trazendo-nos o bálsamo, o consolo, a força, a coragem, a inspiração, para que possamos, cada um de nós, encontrarmos sempre as melhores soluções para os problemas que nos afligem a alma. E assim, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.